Então, vamos lá. Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre regras de nomenclatura e sistema Bethesda. O que serve essas regras de nomenclatura que a senhora está falando, né, professora? Bom, as regras de nomenclatura, elas existiram para que a gente consiga ter uma uniformidade na forma de liberar os resultados, tá? Para quê? Para que a gente tenha, para que o médico e para que o paciente tenha consiga de fato compreender o que está descrito aquele laudo. Lógico, a gente sabe que temos termos técnicos específicos para cada grupo de atividades, né? Então, os enfermeiros têm as siglas deles lá durante o tratamento com o paciente, o médico tem as outras siglas. E nós, citologistas, também temos algumas nomenclaturas, algumas coisas específicas da citologia. Porém, nós temos que pensar que eu estou lidando como citologista, porém, quem irá ler esse resultado é o médico. E que, na maioria das vezes, ele não tem a compreensão de fato do que é proposto pelos citologistas. E aí, a partir disso, surgiu, então, essa conformação a respeito da forma como se liberar os laudos citológicos. E aí, quando eu falo dos laudos citológicos, eu falo de todos os laudos da citologia. E aí a gente fala de todos os laudos de citologia, tanto cérvico-vaginal, que é o objetivo do nosso estudo, de punção de tireoide, líquido acítico, líquido pleural, citologia de mama. Então, tudo isso está relacionado à citologia e cada um tem a sua especificidade relacionada a essa regra de nomenclatura. Para quê? Para uma uniformização na liberação dos resultados, tá? Só um minutinho. Daí, a partir daí, no passado, tudo que era lesão pré-cancerosa, que já havia, mesmo singela, desliga o microfone, por gentileza. Então, tudo que era lesão, que já se havia modificação nessa cavidade vaginal, nesse colo uterino, eles já chamavam de carcinoma in situ. Então, não existia um simples processo inflamatório infeccioso. Não, se já se observava qualquer tipo de modificação naquele colo uterino, eles já diziam que era carcinoma. E carcinoma in situ, aquele carcinoma local específico, tá? Tratamento para esse carcinoma era a histerectomia. Daí, quando a gente fala de histerectomia, nesses casos, não se existia como é hoje a histerectomia parcial. Não. A histerectomia, nesses casos, já era histerectomia total. Ou seja, tirava útero, ovários, as trompas, toda essa parte do sistema reprodutor inferior da mulher era retirada. O que acabava acontecendo com essa mulher? Essa mulher entrava numa fase que a gente chama de menopausa precoce, por processo cirúrgico, ou seja, induzida, né? E aí você pensa numa pessoa de 30 anos, de 35 anos, que estava lá no pico do seu ciclo menstrual, no pico da ovulação, perder esse processo de ovulação, perder esse processo hormonal. Então, essa mulher, ela envelhecia muito fisicamente, tá?
Por quê? Porque os hormônios hoje eles estão relacionados diretamente a esse nosso processo de amadurecimento e no nosso ciclo menstrual, tá? A partir daí, surgiram classificações. E qual foi a primeira classificação que a gente começou a estudar? Aliás, a primeira classificação que surgiu foi a classificação de Papa Nicolau, tá? Papa Nicolau, um homem inteligentíssimo, que além de ter criado a forma de coleta do preventivo, a forma de coloração desse preventivo, foi através dele que iniciou-se as regras de nomenclatura. Então, a gente tinha coleta nome de Papa Nicolau, coloração Papa Nicolau e regra de nomenclatura também com o nome dele, tá? De Papa Nicolau. Então, iniciou-se para quê? Para que a gente começasse a compreender a interpretação do resultado. Não era só chegar lá, você ver uma célula, mas não adiantava você ver se você não conseguia compreender aquela célula, o que aquela célula estava querendo te mostrar, tá? Então, surgiu aí as primeiras regras de nomenclatura. Qual foi a primeira? Papa Nicolau. Qual é a regra de nomenclatura que a gente utiliza hoje, tá? É a regra através do sistema Bethesda. Então, o sistema Bethesda hoje é o padrão ouro para a liberação de resultado citopatológico. Com o surgimento, então, dessas regras de nomenclatura, algumas nomenclaturas específicas também surgiram. Qual foi essa nomenclatura? Foi o termo chamado displasia. O que seria essa displasia? São alterações neoplásicas que não se encaixavam completamente nos critérios clássicos de carcinoma in situ. O que isso quer dizer? Como lá ou era antigamente, ou aquele paciente era normal, ou aquele paciente já tinha o carcinoma, não existia então um meio termo. Então os estudiosos na época começaram a perceber que não era bem assim. Não é o paciente negativo ou o paciente positivo. Ela pode estar num período de transição. E esse período de transição, ele pode sim ser tratável, tá? Então foi a partir daí que surgiu esse termo displasia. A gente já tinha uma modificação, já observava de fato que existia uma modificação naquele perfil citológico, porém ainda não poderia dizer para aquela paciente que ela já tinha um carcinoma, tá? Então estaria ali no meio termo. O termo displasia em si, a gente ainda utiliza até hoje. Então, a gente fala, o núcleo displásico, a célula está displásica, ou seja, ela está sofrendo uma modificação, mas que ainda não é um carcinoma, ok? Essas displasias Eu só uma pergunta aqui rapidinho. A senhora tá bem? Oi? Aqui rapidinho, a senhora tá bem? Eu tô muito cansada. Quando eu começo a falar muito, eu ainda canso muito. Por isso que vai ter horas que eu vou ter que parar um pouquinho, Tá, tranquilo. tá? Mas eu vou dar Melhoras. continuação na aula sim, tá bom? Muito obrigada. Tá, então vamos lá. Então, o termo displasia nós utilizamos ainda até hoje, tá? Como eu acabei de falar para vocês. Então, quando eu observo modificações a nível de núcleo e a nível de citoplasma, eu digo que aquela célula está displásica. Essa displasia, então, a gente divide em 3 grupos: displasia grau 1, displasia grau 2 e displasia grau 3, tá? Aqui a gente trouxe imagens para vocês conseguirem visualizar como é que acontece o processo displásico, tá? Então, a displasia, ela inicia numa célula normal, tá? Que geralmente ela foi induzida, foi devido à presença do papiloma vírus humano, o HPV, então que ele atinge células normais. Após esse processo de saída de incubação desse vírus, quando ele começa de fato a se manifestar, a gente tem as primeiras displasias. Lembrem-se que o vírus,
ele age do núcleo para o citoplasma, tá? Ele age de dentro para fora. Ele não consegue ter a capacidade de replicação dele, ou a replicação viral, se ele estiver dentro do citoplasma, tá? Então, ele precisa estar dentro do núcleo para que possa ter o processo de replicação viral. Aí aqui a gente visualiza. Células normais. Como é que a gente sabe que essa célula é normal? Ó, núcleo picnótico, citoplasma abundante, tá? O núcleo tá bem fechadinho, tá bem hipercromático, a gente não consegue visualizar nada dentro dele, tá? Quando a gente vai para um corte histológico, a gente visualiza células superficiais, e aí a gente vê de fora para dentro, tá? Desse colo do útero, células superficiais, células intermediárias, as células parabasais e as células basais, tá? Lembrando, superficial e intermediária são as células maduras, tá? Que fazem parte do epitélio escamoso, estratificado, não queratinizado. E as células, cadê minha seta? E as células parabasais e as células basais fazem parte das células profundas, que também fazem parte do epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Então, aqui a gente fala especificamente de células escamosas, ok? Aí a displasia grau 1. Como é que eu visualizo a displasia grau 1? Elas atingem especificamente as células maduras, que são as células que estão na linha de frente, um famoso termo que está sendo utilizado muito ultimamente. Mas são elas que estão aqui na linha de frente, no início desse colo do útero. Então, esse vírus, ele invade principalmente, aliás, primariamente, as células superficiais e as células intermediárias. Quando essa lesão ela está apenas nas superficiais, nas intermediárias, a gente chama de displasia grau 1. Quando essa lesão, quando esse HPV consegue atingir além da superficial, além da intermediária, já começa a invadir as parabasais, tá? Aí a gente tem a displasia grau 2, tá? Que é quando você visualiza já pequenas modificações a nível de células parabasais. Então, tem um leve aumento nuclear, tá? Tanto a nível de superficial, intermediária, como nas parabasais, tá? E a displasia grau 3 é quando eu já tenho todo o epitélio modificado. Superficial, intermediária e todas profundas, tá? Fazendo divisão, trazendo essa divisão para hoje, a displasia grau 1 seria considerado o nosso L-zil, a displasia grau 2 e a displasia grau 3 já seria considerado o nosso H-zil, tá? Que são as lesões que a gente tem hoje aplicada através do sistema Bethesda. Então, vocês podem colocar aí na anotação de vocês, fazendo a relação para o sistema Bethesda, tá? Do termo displasia. Então, displasia grau 1 seria L-zil, displasia grau 2, displasia grau 3 seria o nosso H-zil, ok? Bom, e aí começando então a compreender cada classificação. Gente, cada classificação teve sua benfeitoria muito positiva relacionada às regras de nomenclatura, tá? Então a gente não pode desprezar. Ah, porque a gente não utiliza hoje a classificação de Papa Nicolau, eu vou desprezar tudo que ele fez? Não. Apenas trabalhamos em cima de modificações em cima daquilo já existente, tá? Porém, hoje, eu não posso mais dizer que eu ainda utilizo a classificação de Papa Nicolau direta, tá? Porque aí já seria um erro grosseiro. Bom, classificação de Papa Nicolau foi a primeira classificação que existiu dentro da regra de nomenclatura. Foi feita através de George Papa Nicolau, tá? Com o próprio nome, mais ou menos no ano de 1943. E ele dividiu essa classificação em classes, em grupos, onde ele disse que existia grau 1, ou classe 1, 2, 3, 4 e 5.
E ele ainda subdividiu isso. Ele disse que quando essa paciente, quando o laudo dela fosse colocado entre classe 1 e classe 2, era uma modificação, uma displasia benigna. Quando tivesse na classe 3, era suspeita. E quando tivesse na classe 4, na classe 5, já era uma displasia maligna. Bom, quando ele fala aqui de displasia maligna, ele ainda não está falando de carcinoma, a gente está falando das displasias, tá? Que é o que está entre o negativo e o positivo, tá? Então, tudo isso que está no meio entre o negativo e o positivo, a gente chama de displasia, tá? Vamos agora, então, entender cada classe de Papa Nicolau. Ele disse que na classe 1 indicava a ausência de células atípicas ou anormais. Na classe 2, ele dizia que era uma citologia atípica, ou seja, já tinha uma displasia, mas sem evidência de malignidade. Na classe 3, ele disse citologia sugestiva, mas eu não consigo concluir que é uma malignidade. Na classe 4, ele diz que é fortemente sugestiva de malignidade, e a classe 5 ela é conclusiva de malignidade. O que foi que aconteceu aí com a classificação de Papa Nicolau? Lembra que eu acabei de falar para vocês que era o que estava entre o negativo e o positivo? Por Papa Nicolau, ele acabou colocando tudo junto, tá? Então, a paciente que não tinha nada, ele colocou que ela era classe 1. E a paciente que já tinha o processo neoplásico, ele disse que era classe 5, tá? Então, ele não trabalhou diretamente apenas com o que seriam as displasias. Se ele fosse trabalhar com as displasias, ele só iria colocar classe 2, classe 3 e classe 4, tá? Então, ele acabou colocando tudo. Por que que a gente não utilizou por muito tempo essa nomenclatura de Papa Nicolau? Justamente porque em alguns pontos ele deixava alguma interrogação. Eu não conseguia, por exemplo, delimitar uma paciente que era classe 3 e uma paciente que era classe 4 tão perfeitamente. O que seria o sugestivo e o que seria o fortemente sugestivo, tá? Então eu não teria uma diferença tão grande aí. O que para mim poderia ser apenas sugestivo, para você poderia ser já fortemente sugestivo, tá? Então a gente tinha algumas interrogações nessa classificação de Papa Nicolau. Não o desmerecendo, é claro, mas a gente não utilizou a classificação dele por muito tempo, justamente por ter essas interrogações, essas falhas durante o sistema, ok? Durante a leitura dessa lâmina. A partir daí, no ano de 1953, então, começamos a trabalhar, se começou, né, na verdade, a trabalhar a classificação de Regan. Regan, o que ele já fez? Bom, o que Regan já fez? Ele disse não. Vamos deixar o negativo para lá, vamos deixar o positivo para lá e vamos trabalhar mesmo dentro das displasias, que era o que a gente queria trabalhar desde o começo, tá? E aí, então, ele pegou e dividiu essas modificações que já existiam nessa cavidade, nesse tecido, tá? E falou, não, vamos dividir então em 3 grupos. Displasia leve, displasia moderada e displasia grave. Lembrando que, e isso fala de Regan, que a displasia, ela era uma lesão mal definida, eu não conseguia dizer o que era de fato, essencialmente benigna, tá? Ou com algumas anormalidades não malignas, tá? Então ele quis dizer que já existia alguma lesão, já existia alguma modificação, porém essas modificações elas ainda não eram malignas, tá? Eram modificações todas benignas, dentre os 3 graus: displasia leve, displasia moderada e displasia grave. E ele ainda disse mais: essas lesões, essas displasias, elas podem regredir espontaneamente ou permanecer inalterada por muito tempo
mesmo na ausência do tratamento. Por que ele quis dizer essa segunda fala aqui? Por conta da presença do HPV. Lembrem-se, o HPV, você pode ter o contato com o HPV hoje e não ter manifestação clínica alguma, por dias, meses e anos. Porém, em um determinado momento relacionado diretamente a fatores com relação à tua baixa imunidade, principalmente, esse vírus ele pode vir a ser ativo. E aí, a partir dessa forma ativa, é que essas lesões começam a se multiplicar, tá? Então, ele disse sim, que por conta da presença desse HPV e desse HPV na forma inativa, essas lesões elas podem ou regredir ou ficar quietinha por muitos anos, sem modificação nenhuma, tá? Daí, ele separou, então, ele tirou de dentro das displasias e colocou para fora o termo carcinoma in situ, que era o termo que era utilizado antes das regras de nomenclatura, tá? E o que ele quis dizer com esse carcinoma in situ? Era uma lesão precursora do câncer invasivo de colo uterino, tá? Gente, o carcinoma in situ seria basicamente isso. Eu tenho o colo do útero, não sei se dá para vocês verem daí. Eu tenho o colo do útero, tá? E esse colo do útero, essa lesão, ela fica local. Ela fica específica em um local só. Quando essa lesão ela está específica, a gente diz que esse carcinoma ele é in situ. Se ele extravasar, invadir o colo do útero por completo, aí é que a gente chama de carcinoma invasivo. Antigamente, agora não, mas antigamente, muitas classificações ainda nem colocavam o carcinoma in situ como de fato um carcinoma, tá? Por conta dessa paralisação desse vírus. Mas aí hoje já se sabe que, como o próprio nome já diz, carcinoma in situ já é sim um processo neoplásico. Não é mais uma simples lesão, não é mais uma simples displasia. Já é sim o carcinoma, o câncer propriamente dito. A diferença do in situ para o invasivo é a forma como ele se manifesta. O in situ ele é local, ele é específico, o invasivo, como a própria palavra já diz, invade esse colo do útero. O que eu preciso saber bem aqui dessa classificação de Regan? Regan, a partir da sua classificação, começou a trabalhar com o termo displasia e que ele dividiu em 3 grupos: displasia leve, displasia moderada e displasia grave, tá? Sendo que essas displasias elas eram lesões mal definidas, benignas, porém com anormalidades não negativas, ou não positivas, ou não malignas, tá? E que todas essas lesões, todos esses grupos, seja displasia leve, moderada ou grave, poderia regredir espontaneamente, mesmo sem tratamento. Beleza? Quando que foi a classificação de Regan? 1953. Próxima classificação, classificação de Richard, foi em mais ou menos 1964, se eu não estiver enganada. 1964. Bom, Regan veio para modificar algumas coisinhas que não ficavam também tão claras na classificação de Regan. Por quê? Ele mudou a nomenclatura de displasia para NIC, que seria neoplasia intraepitelial cervical. Por que ele quis mudar esse termo? Muito espertinho. Primeiro, porque ele queria colocar o nome dele na classificação. E segundo, porque ele disse que se eles utilizassem a nomenclatura displasia, poderia se levar a um subtratamento desse paciente. Por quê? Será que aquele paciente que tinha sido colocado como displasia grave já não era um carcinoma, né? E aí eu poderia não tratar aquele paciente porque simplesmente pela classificação estava se dizendo que era uma displasia. E pelo que Regan tinha falado a respeito de displasia, eram lesões que poderiam até
regredir mesmo sem tratamento, né? Então, ele diz que para a categoria médica, utilizarmos o termo displasia levava a um subtratamento. Na maioria das vezes, essas pacientes elas não eram nem tratadas, porque é só uma displasia. Não te preocupa que daqui a um tempo o teu próprio organismo vai trabalhar frente a isso. E aí, se essa displasia de fato tivesse sido lido de uma forma errada, já poderia ser um carcinoma e eu não trataria de fato, especificamente, já aquela lesão levada a um carcinoma, tá? Então, ele quis tirar esse termo displasia, que eram modificações, simples modificações, né? E já colocou o termo neoplasia. Não, gente, essas lesões elas existem, mas são lesões neoplásicas, são lesões que vão te levar a um câncer. Então vamos ficar mais alertas com relação a isso. Então foi mais ou menos isso que Richard quis fazer, tirar o termo displasia, tirar esse subtratamento, essa subnotificação desses pacientes e colocar, não, realmente eu preciso tratar. Isso é sim uma lesão que vai levar a uma neoplasia. Só que ele também, Richard, não conseguiu diferenciar em mais grupos do que 3, igualzinho o Hegel, tá? Então ele também categorizou o NIC em 3 grupos, NIC 1, NIC 2 e NIC 3. Sendo que, se fosse fazer uma semelhança com a classificação de Regan, o NIC 1 seria a displasia leve, o NIC 2 seria a displasia moderada e o NIC 3 seria a displasia grave. Então, não teve muita diferença com relação à classificação de Regan. A principal diferença foi: vou tirar o termo displasia e vou colocar o termo neoplasia intraepitelial. Para quê? Para chamar a atenção de quem está lendo aquele laudo. Para aquela pessoa pensar que eu preciso já tratar essa lesão, mesmo que seja um NIC 1, mesmo que seja uma modificação leve, mas eu já trato essa paciente, tá? Resumo da classificação de Richard. Trabalhou com os termos NIC, que significava neoplasia intraepitelial cervical. Nós tínhamos o NIC 1, NIC 2 e NIC 3, que eram comparados a displasia leve, displasia moderada e displasia grave. Para que Richard criou essa nomenclatura de NIC? Para que retirasse o termo de displasia e evitasse o subtratamento dessas pacientes. Ok? Bom, no ano de 1972, a Organização Pan-Americana da Saúde também entrou para iniciar essas classificações na regra de nomenclatura, tá? E aí eles dividiram em citologia não diagnosticada, negativo para as células neoplásicas, necessário repetir o exame, diagnóstico compatível com a displasia leve, moderada e intensa, carcinoma invasivo. Além disso, ele ainda, a partir da classificação de 1972, eles já começaram a colocar as modificações a nível de endosservice. Até Richard se trabalhava diretamente apenas com as lesões no epitélio escamoso, tá? Então, não se adentrava ao colo do útero para compreender o que é que tinha ali dentro daquele colo do útero. Então, a partir de 1972, nós tivemos, sim, a categorização frente ao epitélio glandular, tá? E aí nós chamávamos essas lesões no epitélio glandular já de adenocarcinoma, que é a diferença aí principal na nomenclatura relacionada ao epitélio escamoso. No epitélio escamoso, nós chamamos essa modificação de essa neoplasia, de carcinoma, e no epitélio glandular ou colunar, nós já chamamos de adenocarcinoma, tá? Só que também não ficamos com essa classificação
da OPAS por muito tempo. Por quê? Existiam algumas falhas dentro disso. Quais eram essas falhas? Bem aqui nessa primeira categoria, no não diagnosticado. O que seria esse não diagnosticado? O que será que aconteceu com essa lâmina para que a gente não conseguisse diagnosticar o que tinha naquela célula, que tinha naquela lâmina, né? Será se era mesmo de fato só um processo inflamatório e essa pessoa ficou com medo de colocar negativo, tá? Então não ficou-se com essa classificação por muito tempo, por conta dessa interrogação bem aqui no não diagnosticado. Por que que não se diagnosticou? Tá? Por que que não incluiu no negativo? Por que que já não incluiu no carcinoma invasivo ou nas displasias? Tá? Outro ponto de não ficar com a classificação da UPAS por muito tempo foi porque quando ele colocou o adenocarcinoma, né? E aí colocou junto também presença de células neoplásicas de outra origem. Geralmente, essa presença de células neoplásicas de outra origem, gente, são células por processo metastático, acabou saindo de um órgão, perdão, e se localizando no colo do útero. Isso é muito comum acontecer, principalmente em alguns cânceres, como câncer de pulmão, câncer de mama, tá? Muito comum. Aquela célula pulmonar sair daquela localização e começar a migrar pelo corpo. Então, eu já vi casos de câncer iniciar-se como um câncer de mama e, na verdade, aliás, ser diagnosticado como um câncer de mama, mas ele iniciou mesmo pelo um câncer de pulmão. Era uma célula do pulmão que migrou para a mama, tá? Isso é muito comum acontecer no câncer de pulmão por conta dessa oxigenação, dessa vascularização muito intensa que a gente tem no pulmão, tá? Então isso é muito comum. E aí eles colocaram essa presença de células neoplásicas. Mas não foi por isso. Mas não foi por isso que não se utilizou essa classificação por muito tempo. Por quê? Beleza, ele trabalhou em cima de adenocarcinoma, ele conseguiu já colocar as lesões da endosservice, porém, aonde é que eu ia descrever nesse laudo uma negatividade naquelas lesões aliás, uma negatividade naquelas células da endosservice. Quer dizer que bastava eu visualizar as células na endosservice, que já era um adenocarcinoma, tá? Então, mais uma vez, existiu interrogações frente à forma como eles descreveram, tá? Então, frente a esse item de não diagnosticado, né, de não saber o que colocar, e na falta ou na ausência de células normais relacionadas ao epitélio da endosservice, tá? E aí, em 1988, então, Professora, fala. a dona Neide tá querendo entrar. Deixa eu colocar ela aqui, então. Ixi, mas aqui ela não tá aparecendo pra mim no lobby, não. Que ela mandou o print aqui, como se fosse faltar só a senhora aceitar ela. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, deixa eu olhar aqui. Quem tá falando comigo? Micaela. Micaela, pede pra ela sair e entrar de novo, pra ver se aparece aqui, porque pra mim ela não tá aparecendo, não. Tá bom. Que aí eu escuto o barulhinho e aí paro a aula e venho colocar ela. Tá ok. Não achei ela, não. Pede pra ela sair e entrar de novo, que aí eu adiciono ela. Bom, e aí no ano de 1988, então, frente a esses montes de interrogação, de falhas, frente a essas classificações, em 1988 reuniram-se médicos patologistas, bioquímicos, entendedores da área de citologia,
para montar uma nova classificação, tá? E que aí utilizamos essa classificação até hoje, tá? Foi a classificação, então, de Bethesda, tá? Que nós chamamos de Sistema Bethesda. Que nós chamamos de Sistema Bethesda, tá? Qual era o objetivo dessa nova classificação? Era retirar todas as dúvidas que ficaram frente às outras classificações, né? E desenvolver, então, um sistema de descrição desses fregaços de Papa Nicolau e que representaria uma interpretação citológica de um modo claro e relevante para o clínico. Foi como eu falei ainda agora para vocês. Não adianta o citologista por si só compreender o que está escrito naquele laudo, se não é o citologista que vai passar esse resultado para o paciente, tá? Então, o médico, ele precisa compreender perfeitamente o que estava escrito naquele laudo, que era o que acontecia, o que não acontecia, na verdade, até antes da classificação de Bethesda. Antes da classificação de Bethesda, como a gente teve várias outras classificações, você poderia utilizar a classificação que você bem entendesse. Então, tinham médicos que utilizavam a classificação de Papa Nicolau, tinham pessoas que usavam de Regan, tinham pessoas que usavam de Richard, então nunca tinha uma uniformização. Pode ser que aquele paciente hoje, ele fazia um preventivo num laboratório X, quando fosse ano que vem ele fizesse no laboratório Y, e os resultados dele fossem completamente diferentes frente às classificações em si. Então isso gerava muita dúvida. Então, o sistema Bethesda veio para uniformizar, então, essa liberação, de uma forma em que o clínico conseguisse interpretar aquele resultado. Para que mais, então, fornecer essa padronização nos laudos citológicos, tá? Para que todos os laboratórios trabalhem na liberação da mesma forma. E aí, corrigir as lacunas existentes nas antigas classificações. O sistema Bethesda, ele foi feita essa reunião em 1988, mas a atuação dela iniciou em 1991. Com essa atualização, com esse novo desenvolvimento de regra de nomenclatura, esse sistema ele veio trazendo 3 princípios fundamentais para que todos os citologistas liberassem da mesma forma. Primeiro item, essa terminologia ela deve comunicar informações clinicamente relevantes a partir do laboratório para o médico responsável pelo atendimento dos pacientes. O que isso aqui quer dizer? Que nós citologistas precisamos nos comunicar com a parte clínica dessa paciente e a parte laboratorial. Eu não vou liberar esse resultado pela simples visualização daquela lâmina. Eu preciso compreender o que estava acontecendo com aquela paciente para eu liberar aquele resultado. Nós temos algumas modificações que a gente chama de processos inflamatórios reativos ou reparativos, que são muito semelhantes a uma neoplasia. Exemplo, paciente está fazendo radioterapia, não para lesão de colo de útero, mas para outro processo. Só que a radioterapia, ela atinge as células malignas, mas ela também acaba modificando as células benignas. Essas células benignas, por conta daquela radioatividade, ela acaba sendo modificada e fica muito semelhante a uma neoplasia. Só que ali a gente chama de alteração reativa ou reparativa. Se o paciente não disser na hora da coleta que ele está fazendo uma radioterapia, na hora que eu for liberar o resultado do exame daquela paciente, eu posso acabar liberando para ela um falso positivo, sendo que na hora ela nem tinha ainda processo neoplásico no colo do útero dela. Ela ainda não tinha
alteração neoplásica naquele colo do útero, tá? Então, foi um falso positivo que foi liberado naquele momento. Isso é importantíssimo, gente. A anamnese da paciente no decorrer antes da sua coleta, ela é fundamental para que a gente consiga liberar o resultado de uma forma satisfatória daquela paciente. De fato, o que está acontecendo com ela é o que a gente está visualizando na lâmina, tá bom? Segundo item relacionado ao sistema Bethesda, a terminologia deve ser uniforme e razoavelmente reprodutível entre os diferentes patologistas e laboratórios. Ser flexível para se adaptar à grande variedade de situações laboratoriais e localizações geográficas. O que isso aqui quer dizer? A gente precisa ter uma uniformização, né, mundial para a liberação desse resultado, porém, temos também que nos atentar frente a peculiaridades de cada região, a forma de escrita de cada região, tá? Então, não adianta também eu colocar termos tão específicos da citologia se aquele médico do Maranhão não vai entender, ou aquele médico de São Paulo não vai conseguir entender, porque tem as peculiaridades de acordo com cada localização, tá? Então, eu sigo uma uniformidade regional, ou uma uniformidade mundial, porém, eu também posso fazer pequenas modificações frente principalmente à localização daquele laboratório, tá? Mas eu tenho que seguir um padrão universal, tá bom? E o terceiro item, a terminologia, ela deve refletir a compreensão mais atual da neoplasia cervical. Ou seja, isso aqui é o que fecha, o que bate o martelo para que você não utilize mais, em hipótese alguma, as classificações antigas, tá? Com isso aqui ele quis dizer, ei, você precisa seguir a atualização mais atual, tá? E observar com o que é que está sendo hoje proposto para as neoplasias ou não, tá? Então, estar sempre se atualizando, tá? Eu lembro que quando eu dei essa primeira disciplina no Pitágoras, foi no ano de 2018, que eu dei citologia, a gente ainda não utilizava esse novo livrinho do Sistema Bethesda, tá? Essa edição, ela foi de 2018, tá? No final de 2018, e quando eu dei essa aula, foi 2018-1, né? Então, ainda não tinha esse livro. Então, eu trabalhava em cima da segunda edição ainda. Então, eu tive até que fazer modificações depois de 2018-2 para colocar a nova atualização do livro de Bethesda, tá? O livro de Bethesda, sistema Bethesda, ele tem esse que a gente utiliza, é o para relato de citologia cérvico-vaginal, mas aí tem para relato de citologia de tireoide, citologia de mama, cada um tem o seu livrinho. Esses aqui são os livrinhos de cabeceira do citologista, tá? Ele dá a luz, ele dá o norte para que a gente consiga liberar aquele resultado do paciente. Como assim, prof? Você tá olhando essa lâmina, essa imagem aqui no cantinho direito? Aqui a gente já tem algumas pequenas modificações, tá? Então você consegue visualizar o tamanho desse núcleo quando comparado a esse outro, tá? Nós temos aqui uma diferença no padrão de citoplasma e de núcleo. Mas aí você fala assim, opa, eu não sei dizer o que é isso aqui. Que modificação é essa daqui? Não sei dizer. Você vai para o livrinho do Bethesda e que lá provavelmente vai ter uma imagem muito semelhante ao que você está tratando ali, tá? O que você está visualizando na sua lâmina. E aí, lá vai estar a imagem bonitinha e embaixo vai estar descrito, olha, isso aqui é uma lesão característica com ASCII-H, ou uma lesão característica com LZIL. E aí tu vais para o teu lado e libera como um ASCII, um ASCII-H, um LZIL, um HZIL, tá? Então ele é uma forma de te dar um norte para tu liberar aquela tua lâmina, tá? Para tirar as dúvidas relacionadas à liberação da tua lâmina. E aí, gente,
também uma peculiaridade relacionada à citologia, não mais ao sistema Bethesda, mas à citologia. Citologia é leitura de lâmina, tá? É você se atualizar o tempo todo, tá? Então, ó, por exemplo, eu agora nas nossas férias, quem dera fosse férias, nesse período de quarentena, eu estava assistindo algumas aulas de citologia, tá? Então, eu deixei um pouquinho de lado o professor e virei aluna. Para quê? Para que eu viesse a me atualizar frente à liberação de resultado, tá? Então, eu tive aula de câncer de ânus, eu tive aula de câncer de colo de útero, tive câncer de próstata, mostrando todos os processos neoplásicos, tá? Assim como essa semana está tendo aula de atualização de Elisil, tá? Que eu só não convidei vocês para assistir, porque é uma aula a nível de pós-graduação. Então já ficaria um pouco mais difícil para vocês conseguirem assimilar. Mas tudo que eu puder trazer, eu vou colocar aqui nas nossas próximas aulas, tá? Eu preciso sempre estar me atualizando. Não é porque eu fiz especialização há tanto tempo e que eu vou parar de estudar. Não. É se atualizar porque a gente está sempre tendo modificações nessas células. O HPV, gente, ele é um vírus muito punk, porque ele faz modificações que, na maioria das vezes, a gente não consegue identificar naquele momento, tá? Daí, quando você não consegue ter a modificação, nada, nenhuma das edições do Bethesda te coloca essas modificações, é quando eles se reúnem novamente, todos aqueles médicos patologistas se reúnem novamente, para liberar novamente uma nova edição, tá? Então, a última edição tinha sido a de 2000 a segunda edição, aliás, perdão, a terceira edição, ela foi agora de 2018, tá? Mas daqui para frente, eles verem que ainda tem modificações, estão surgindo novas lesões, eles adicionam uma quarta edição, tá? Desliga o microfone. Sistema Bethesda, então, ele veio trazendo novas nomenclaturas frente àquelas displasias, tá? Deixa eu ver se é a colega. Não é. E Dani, ela nunca entrou, nunca apareceu aqui para mim. Então, ele trouxe novas nomenclaturas frente a essas displasias, tá? Então, ele subdividiu em 3 grupos. O grupo do ASCII, que é a atipia de significado indeterminado, Elisil e Agazil. Elisil, lesão intraepitelial de baixo grau. Agazil, lesão intraepitelial de alto grau. O ASCII, que é a atipia de significado indeterminado, ele subdividiu em 2 grupos. O ASCII-US, o ASCII-US, ou ASCUS, e o grupo do ASCII-H. O que significava o ASCII-US? Eles eram atipias de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas. Essas atipias, elas atingiam apenas células superficiais e intermediárias. Eram modificações, eram displasias em células superficiais e intermediárias, porém, eu ainda não conseguia dizer que era uma lesão. Eu não tinha nessa lâmina ou nessas células características suficientes para dizer que aquela paciente já tem uma lesão, tá? Para eu dizer que essa paciente tem uma lesão, eu tenho que ter características específicas dentro daquela célula para eu dizer que aquilo ali já é uma lesão, tá? Então, eram pequenas modificações, eram modificações singelas a nível de célula superficial e célula intermediária. E o ASCII-H? O ASCII-H eram as atipias de significado indeterminado, possivelmente neoplásicas, tá? Então, já eram células, já eram modificações em células profundas. Vocês podem colocar aí nas anotações de vocês, escreve lá. ASCII-AS, célula superficial e intermediária,
e ASCII-H, célula profunda, tá? O ASCII-AS vai me levar a um L-zil e o ASCII-H vai me levar a um H-zil. O que era o L-zil, então? L-zil, lesão intraepitelial de baixo grau. E H-zil, lesão intraepitelial de alto grau. Quando a gente fala de atipias L-zil e H-zil, nós estamos falando de células escamosas, tá? A primeira classificação do Bethesda foi exclusivamente para as modificações a nível de epitélio escamoso. Após isso, é que ele colocou as modificações a nível de células glandulares, onde ele dizia que tinha negativo para lesão, tá? Modificações que eles vão chamar de AGC só e AGC neo, que vou mostrar já já para vocês, tá? O L-zil, então, eu já tinha a lesão, eu já tinha características suficientes para eu dizer que aquilo ali era uma lesão intraepitelial de baixo grau. O primeiro ponto relacionado à glazil, a primeira característica, é a característica mais nítida para aquele paciente, para a gente bater o martelo e dizer que aquela paciente está tendo um L-zil, é a visualização da coilocitose, tá? Ou a visualização do coilócito. Então, coloca lá do ladinho, L-zil, bate o martelo e diz, coilócito. Visualizou um coilócito, aquele paciente tem, no mínimo, um L-zil, tá? E o H-zil, lesão intraepitelial de alto grau, já atingindo as células profundas. Bom, o poder de reparação do nosso organismo, ele é muito bom, tá? De processo inflamatório para atipia, L-zil e H-zil, a regressão, ela é muito boa, tá? Mas geralmente, já a partir do H-zil, a gente já tem tratamentos específicos, tá? No L-zil, quando o paciente é diagnosticado com L-zil, vai depender muito do médico. Tem médico que já trata L-zil. Tem médico que ainda não trata o L-zil, tá? Mas o H-zil, ele já é tratável. Porque o que acontece? Do L-zil para o H-zil, esse percurso aqui ele é bem longo. Porém, do H-zil já para a chegada do carcinoma, ele é muito rápido. Tá? Então, o processo de H-zil para carcinoma ele é muito rápido. Então, eu preciso sim já tratar essa lesão intraepitelial de alto grau. Tá? Já está atingindo as células que possuem uma intensa replicação, uma intensa capacidade mitótica. Então, eu preciso também acelerar esse tratamento, tá? Visto que essa replicação viral ela é também acelerada, ok? Algumas organizações frente a esse sistema Bethesda, tá? Então, no sistema Bethesda, o que era NIC lá passou a ser L-zil e H-zil. Lá na classificação de Richard, que era NIC, passou a ser L-zil e H-zil, tá? Sendo que o L-zil era o NIC1, né? E o H-zil era NIC2 e NIC3. E as relações do L-zil com o HPV eram muito intensas. Você não consegue visualizar o vírus do HPV naquela lâmina, tá? Porque ele é um vírus ínfimo, tá? Porém, você sabe que você tem um HPV naquela lâmina quando você visualiza o coilócito. Então, você pode colocar assim, ó, HPV, setinha coilócito, setinha L-zil. Quem gosta de trabalhar com fluxograma, tá? Pode colocar assim. Visualizou um coilócito, eu sei que naquela lâmina tem HPV. Se aquela lâmina tem HPV, eu sei que aquilo ali é no mínimo L-zil. Então, coloca lá. Coilócito, HPV, L-zil. Ou então HPV, coilócito, L-zil. Tá bom? E aí, foi o que eu acabei de falar para vocês, que o H-zil, então, ele está relacionado ao NIC2 e ao NIC3, e muito cuidado com o H-zil, principalmente na chegada ao carcinoma in situ, tá?
dependendo da forma como foi liberada aquela lâmina, a chance daquele Hzil já estar bem relacionado a um carcinoma in situ, ele é bem grande, tá? Então é leitura de lâmina e sentar o bumbumzinho e estudar bastante. Bom, algumas peculiaridades relacionadas à citologia e ao sistema Bethesda, tá? Que um diagnóstico final da paciente e seu plano terapêutico integram não somente o resultado da citologia, tá? Mas também a história do paciente, os achados clínicos e alguns outros resultados laboratoriais. O que isso aqui quer dizer? Que não é só o preventivo de Papa Nicolau, não é só a citologia, tá? Que vai liberar, que vai fechar o diagnóstico do paciente. Gente, a citologia, ela é um exame de triagem. Ela é o primeiro exame que aquele paciente faz, mas ele precisa fazer outros exames também, tá? Então, o ideal é que o médico, ao fazer a coleta do preventivo, ele já realize a colposcopia, tá? Que é onde ele adiciona os reagentes naquele colo do útero, para observar se já tem alguma lesão nítida ou não, tá? Bem como realizar ultrassom, realizar as punções, para saber se de fato aquela paciente tem ou não aquilo ali, tá? E aí informar o que ela está sentindo, fazer a anamnese de fato desse paciente, tá? Essa mudança na terminologia enfatiza que o resultado da citologia ela representa um componente, foi o que eu acabei de falar, mas que infelizmente nem sempre reflete o diagnóstico final da paciente, tá? Então eu preciso ter a plena convicção do que eu estou liberando é aquilo ali. Foi o exemplo da radioterapia que eu acabei de falar para vocês. Se essa paciente ela não disser que ela está fazendo uma radioterapia, eu posso acabar liberando o resultado dela de uma forma errada, tá? E acabar esse peso ficando nas tuas costas, porque quando ela chega lá para o médico, ela acaba falando que ela tinha uma radioterapia. E aí você fica, poxa, se essa paciente tivesse dito, o médico acaba achando que a modificação, que o erro foi do citologista e acabou não sendo, tá bom? Algumas abreviaturas utilizadas na nossa aula, tá? Que a gente vai utilizar sempre para a citologia, tá? Então, é o AIS, que é o adenocarcinoma in situ. Nós pouco utilizamos essa nomenclatura, tá? ASCII, atipia de significado indeterminado em células escamosas. ASCII-AS, células escamosas atípicas de significado indeterminado, aí possivelmente não neoplásica, tá? Atinge células superficiais e intermediárias. ASC-H, células escamosas atípicas de significado indeterminado para lesão intraepitelial de alto grau, tá? Então, ela é possivelmente neoplásica. HPV, é a sigla de papiloma vírus humano. Hzil, lesão intraepitelial de alto grau, atinge células profundas. E Lzil, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, células superficiais e intermediárias. Bom, coloquei também aqui para vocês o NIC, que é neoplasia intraepitelial cervical, porque alguns médicos ainda utilizam a terminologia NIC, mas exclusivamente para corte histológico, tá? Para tecido, eles não estão visualizando a célula. Então, não pode dizer que aquilo ali é um Lzil, um Hzil. Eles estão vendo o tecido por completo, tá? Então, não tem como ele fazer isso. Então, ele faz através do NIC. NIC 1, NIC 2 e NIC 3, tá? Fazendo a mesma relação como se fosse na citologia. NIC 1 Lzil, NIC 2 Hzil, NIC 3 também Hzil, tá bom? Bom, sim, isso aqui é legal. No sistema de Bethesda, os termos anteriormente utilizados como atipias são classificados como alterações celulares reativas, tá? Que foi o que a gente já falou agora. A nova terminologia ASCII-AS começou a ter uma aceitabilidade entre os citopatologistas. O que acontecia aqui? Acontecia que, quando iniciou-se a utilização da terminologia do sistema Bethesda, muita gente ficava com medo de liberar o resultado como Lzil, e acabava voltando e dizendo que aquela paciente tinha um ASCII-AS,
tá? Lembra que eu fiz ainda agora em relação para vocês. As QAs vai me levar um Lzil, as QH vai me levar um Hzil, tá? E aí, por medo, sei lá o quê, muito citologista acabava liberando tudo que era laudo como um ASCII-AS, né? Em vez de já dizer que aquela paciente era um Lzil. Então, o que o Ministério da Saúde, através do INCA, começou a trabalhar? Opa, agora, a partir de agora, através do sistema Bethesda, nós só podemos, aliás, cada laboratório só pode liberar 5% das suas amostras como um ASCII-AS. Ou seja, tu tem que te virar para saber se de fato aquilo ali ainda é um ASCII-AS ou se já é um Lzil, tá? Professora, mas se naquele dia, se naquela liberação, der mais do que 5%, se tu tiver a plena convicção que aquele mais de 5% ali é de fato ASCII-AS, aí você pode liberar. Mas se você ficar com aquele, não sei se é ou se não é, para e analisa novamente aquela lâmina para ver se vai ter características de simples ASCII-AS ou se já é um Lzil, tá? Então, é trabalhar em cima da lâmina, na leitura dela por completo, para você conseguir fechar esse diagnóstico, se é um ASCII-AS ou se já é um Lzil. Na recomendação, qual o percentual de ASCII-AS que você pode liberar no total de lâminas até 5% dessas lâminas, ok? Tivemos uma atualização no sistema Bethesda em 2001, tá? Que é a padronização que a gente utiliza até hoje. Então, na revisão do sistema Bethesda em 2001, continuaram se discutindo a nomenclatura NIC, tá? E a maioria dessas lesões classificadas como NIC 1, elas não deveriam ser consideradas verdadeiramente como sendo lesões precursoras do câncer de colo uterino, mas, de fato, lesões associadas diretamente à infecção pelo HPV. Então, aí foi por isso que surgiu o termo Lzil, e o processo, dependendo do médico, ele ainda não faz o tratamento como se fosse uma neoplasia. Por quê? Porque a gente já sabe que a relação do HPV é direta frente à produção desses coilócitos e a visualização desse Lzil. Então, não necessariamente aquele Lzil vai se transformar num Hzil, tá? Mas a maioria dos médicos que eu conheço, isso já estou falando uma coisa minha, já fazem o tratamento para Lzil, tá? Por quê? Para tirar qualquer dúvida na leitura do citologista e na modificação também daquele epitélio daquela paciente. Então, ele já começa desde o Lzil já a fazer um tratamento, tá bom? Outro incremento no sistema Bethesda foi a inclusão, então, do diagnóstico citológico das células glandulares. Desta forma, então, foi valorizada a presença das células endocervicais nos esfregaços. Então, a partir do sistema Bethesda, é que a gente tem a amostra satisfatória relacionada à presença da zona de transformação ou da JEC. Para dizer que aquela amostra ela é satisfatória, eu preciso encontrar amostras do epitélio escamoso e do epitélio endocervical, tá? Ou seja, visualizar as células glandulares. Com relação à evolução desse sistema Bethesda, então nós tivemos algumas características. O diagnóstico citológico ele deve ser diferenciado para as células escamosas e glandulares, óbvio, porque são células com estruturas completamente diferentes, tá? A inclusão do diagnóstico citomorfológico sugestivo da infecção do HPV, tá? Por conta da evidência relacionada dele diretamente ao Lzil, tá? E um ponto principal e crucial hoje foi a inserção da análise da qualidade do esfregaço, tá? Colocar essa amostra como satisfatória ou insatisfatória, tá? A satisfatoriedade relacionada diretamente à presença da zona de transformação, que foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Visualizar os dois tipos de epitélio, tá? Bem como nessa inserção da análise da qualidade, foi inserido também a garantia da qualidade laboratorial citopatológica. É o quê?
é os exames, garantia da qualidade externa e garantia da qualidade interna, tá? Que nós trabalhamos dentro dos laboratórios, num geral. E na citologia era uma coisa que ainda não era aplicada, e a partir de 2001 foi feita, então, essa inserção da garantia da qualidade laboratorial citopatológica. O que isso consiste? É mandado de um laboratório externo uma lâmina para você, para o seu laboratório, e você tem que liberar essa lâmina, tá? Aí o Brasil todo libera essa mesma lâmina e esse laboratório ele vai ficar responsável por validar as suas respostas. Como assim? Para saber se o laboratório de São Luís está liberando da mesma forma que o laboratório de outras cidades, tá? De outros estados também. E faz essa comparação para saber se a tua leitura ela é satisfatória ou não. Eles te mandam um resultado e esse resultado ele vai sair por percentual, para saber se você está no do percentual bom, no percentual intermediário ou no percentual ótimo, tá? De leitura de lâmina. Só que trabalhar hoje com garantia da qualidade laboratorial não é barato, tá? Então, geralmente, quando você vai num laboratório em que o exame é um pouquinho mais caro, é porque bem provavelmente aquele laboratório trabalha com garantia da qualidade. E aí você tem a plena convicção que aquele laboratório está liberando a tua lâmina de uma forma satisfatória. Então, eu, por exemplo, quando vou fazer preventivo, eu sempre faço num laboratório específico. Por quê? Além deles já terem o meu histórico de preventivos lá, no caso que eu estou falando de preventivo, eu tenho a plena convicção que aquele laboratório é um laboratório bom, tá? Então, por mais que a gente pague um pouquinho mais caro, mas eu tenho a garantia da qualidade do meu exame. Compreenderam? Algumas peculiaridades têm que ser colocadas no resultado. E professora? Fala. Todo esse slide vai estar no portal, né? Sim, senhora, já está, na verdade. Já está, né? Ah, tá, obrigada. Tá? Aí só a aula ao vivo é que eu vou colocar amanhã para vocês. Certo. Qual é a unidade? Mas já tá? Qual é a unidade? Tá na unidade 3, seção 2. Pré-aula. Ok, Tá? obrigado. Unidade 3, seção 2, pré-aula. O slide. Aí a aula ao vivo vai ficar na unidade 3, seção 2, mas no item aula. Aí vai estar lá escrito, aula gravada do dia tal. Como eu sempre coloco lá, tá bom? Bom, e aí algumas coisas que a gente tem que colocar, não pode deixar de colocar nesse laudo, gente. É o tipo de espécime que você está lendo, tá? Então, é um esfregaço convencional, é uma citologia de meio líquido. Nesse outros, é um PAF, que é uma punção, tá? E tem que discriminar qual é a função. E é isso aqui que foi colocado para garantia da qualidade, ó, gente. A adequabilidade dessa amostra, se ela é satisfatória ou se ela é insatisfatória, tá? Mas aí, para você dizer que ela é satisfatória, você tem que justificar, e ela é insatisfatória, você também tem que justificar, tá bom? Por que ela é insatisfatória e você não vai liberar aquela lâmina? Então, tu precisas colocar lá, tá bom? Bem como se você visualizou as anomalias, tá? As atipias. Aí você coloca lá, ah, não, foi um ASCII-AS, foi um ASCII-H, L-zil, H-zil, tá? A divisão das células glandulares, tá? AGC-SOI, que são as endoscervicais, e especificar o motivo, tá? Então, tudo isso a gente tem que colocar no laudo. Bom, isso aqui é uma requisição do Ministério da Saúde, tá? É um protocolo frente e verso, em que a frente fica responsável pelo recepcionista e o coletador de fazer a descrição, e a parte de trás dessa folha é a nossa, na hora do laboratório. Essa parte bem aqui que eu estou mostrando para vocês é a parte da frente e que é o recepcionista que é responsável por coletar essas informações, tá? Gente, quanto mais informações for colocado nessa requisição, melhor para o citologista liberar essa lâmina, tá? Então, ó, nome completo dessa paciente, nome completo da mãe, tá? Porque pode ser que exista duas pacientes com o mesmo nome, mas com o mesmo nome, com a mesma mãe é mais complicado, tá?
nós não colocamos o nome do pai. Por que a gente não coloca o nome do pai? Por bom senso ético, pode ser que essa paciente não tenha o nome do pai na carteira, tá? Mas o nome da mãe, ela com certeza terá. Então, a gente não coloca, por questões éticas, o nome do pai, tá? Bem como a data de nascimento, que é importantíssima, e você fazer logo o cálculo da idade, tá bom? E aí, informações de bairro, essas coisinhas. Mas daqui, o que é principal é essa bem aqui, ó. Nome completo da mulher, nome completo da mãe, nascimento e idade, tá? Isso aqui é o recepcionista que faz. Isso aqui já é o coletador que vai fazer. Isso aqui já é o coletador que vai colocar, gente. Na hora que ele vai começar a coleta dessa paciente, aí ele pergunta: qual é o motivo que essa paciente está fazendo o exame? Ah, é rastreamento. Ela está fazendo o exame anualmente, normal. Não, é uma repetição. Por que ela está repetindo esse exame? Provavelmente ela teve um ASCII ou um ELISIO. É segmento. Ela estava fazendo um tratamento já, tá? Então a gente tica aqui, para você ter um norte do que você vai visualizar, tá, gente? Provavelmente se é rastreamento, se essa paciente faz todo ano, pode ser que não apareça nada, tá? E o que a maioria das vezes acontece na hora que a gente está liberando o resultado. Ela já fez algum preventivo? Coloca. Usa DIU? Gente, isso aqui são informações cruciais. Se ela usa o DIU, e ela se ela colocar aqui que ela usa o DIU, o que acontece? O DIU é um objeto que é inserido na cavidade uterina dessa mulher. O DIU, ele leva, por ser um objeto estranho ao corpo, ele leva à formação de processos inflamatórios, tá? Então, pode ser que essa paciente, ela viva com uma inflamação, que é o comum acontecer em mulheres que usam DIU. Elas estão sempre tendo uma secreçãozinha que é compatível à presença daquele DIU, tá? Mas eu preciso saber para que eu não venha liberar um resultado positivo, tá? Porque ele acaba deixando o tempo todo aquelas células com transformações, com processos reacionais, que se eu não souber que é pelo uso do DIU, eu posso acabar dizendo que ela já tem ali um LZIL ou até um HZIL, tá? Por que eu preciso dizer, assinalar aqui se ela está grávida ou não? Porque quando na gravidez, eu falei para vocês lá no ciclo gestacional, ela tem uma intensa presença hormonal da progesterona. Quando ela está na presença exagerada da progesterona, a gente tem visualização das células chamadas naviculares, tá? Que estão relacionadas diretamente à alta presença ou à alta concentração da progesterona, tá? Se ela usa um anticoncepcional, e aí vocês souberam nitidamente, perfeitamente na realização do nosso trabalho, em que a gente tem a presença direta do estrógeno da progesterona em altas concentrações, tá? Então, pode haver também modificação nessas células por conta dessa presença exagerada do estrógeno da progesterona, constante, tá? Aqui, ó, da radioterapia que eu falei para vocês, que precisa descrever aqui para que eu não venha liberar um resultado falso positivo. E, gente, isso aqui é importantíssimo. A data da última menstruação, tá? Eu preciso saber qual é a data da menstruação com mais informações que eu puder. Dia, mês e ano. Ela não lembra o dia, mês e ano. Ela não lembra o mês, coloca pelo menos o ano, tá? Geralmente acontece de se colocar apenas o ano quando essa paciente ela já está na menopausa. Mas aí, se ela colocar só o ano, que ela coloque, que o coletador coloque do lado, já está na menopausa, tá bom? Que aí já sinaliza pra gente. Ah, tá bem aqui, ó. Ah, não, esse aqui é se ela usa medicamento para menopausa. Também precisa colocar isso aqui, gente, sabe por quê? Porque aí eu mudo o padrão de esfregaço daquela paciente. Paciente que já está na menopausa, ou então o termo pós-menopausa, essa paciente ela vai ter um padrão de esfregaço atrófico. Se ela está fazendo uso do anticoncepcional, do hormônio, ela vai ter uma mudança no padrão de esfregaço.
tá? Então, eu não vou ter mais um padrão atrófico, já vou ter um padrão hipotrófico. Então, eu vou visualizar na lâmina dela um tipo celular diferente, com concentrações diferentes, tá? Então, todas as informações são válidas. Salva a nossa vida também é o exame clínico para a inspeção desse colo uterino, tá? Então, marca lá, não teve nada. Então, visualizando nada de modificação macroscópica. Ausente, quando é com esse colo do útero, não tem mais. Aí, o que que a gente vai coletar, gente, se não tem mais o colo do útero? Coleta só a cavidade vaginal, tá? As paredes desse canal vaginal, desse canal cérvico-vaginal. Por que que eu coleto essa parede? Porque eu posso ter também processos infecciosos relacionados ali. Na parede da cavidade vaginal, também é a presença do epitélio escamoso, tá? Ah, o colo deu alterado. Elas colocam do lado pra gente o que foi a alteração, tá? Então, quando elas visualizam piócitos, quando elas visualizam um quantitativo muito grande de hemácia, um quantitativo muito grande de secreção purulenta, tudo isso elas colocam pra gente, porque já dá um auxílio na hora da leitura da lâmina. Então, quando eu começo a leitura de uma lâmina de citologia, antes de eu ir ler a lâmina em si, eu vejo primeiro esses dados da anamnese. Para quê? Para preparar a minha mente para o que eu vou visualizar, tá? Então, se ela coloca aqui que ela é toda perfeitinha, tem a data da última menstruação tudo certinho, não faz radioterapia, não teve nenhum tipo de sangramento, não tá grávida, tá toda perfeita. Na inspeção do colo, ele é normal, então eu já sei, eu já coloco na minha mente que é bem provável que eu não vá ver modificação nenhuma naquela lâmina. Então eu vou com um olho mais específico para uma forma. Ah, não, o coletador colocou que teve uma alteração. Então, eu já mudo a minha visão. Eu já digo, opa, peraí. Pode ser que eu visualize já a partir dali algumas células modificadas, tá? Então, tudo isso você já prepara a sua mente para o que você vai ler, tá bom? E aí, aqui, a gente já vai para outra parte, que é nossa, tá? Então, a partir daqui, já é o resultado do exame citopatológico do colo uterino, tá? Então, você vai colocar lá, essa amostra, ela foi... Adequabilidade na amostra primeiro, ela é satisfatória, ok. Não, eu rejeitei essa amostra. Por que eu vou rejeitar? Você coloca lá. Visualizei naquela lâmina os epitélios. Qual epitélio você visualizou? Visualizou células escamosas? Tica. Glandular? Xizinho. Visualizou células metaplásicas? Coloca. Do lado da metaplásica, você coloca se é metaplasia madura ou se é metaplasia imatura, tá? E descreve os tipos de epitélio. É isso aqui, gente, que vai te dizer se essa amostra é satisfatória. Se você visualizou células da junção escamo-colunar, representatividade da junção escamo-colunar, tá? Ela é insatisfatória? Coloca aqui por que ela é insatisfatória. Tem pouca célula, ou tem muito sangue, ou tem muito leucócito. Essa lâmina está dessecada, tem muito artefato, tem muita contaminação. Hoje a contaminação mais comum que nós temos é a contaminação pelo aspergillus, tá? Que é um fungo filamentoso que parece uma vassourinha. E ele é muito comum de estar no ar. Então, se essa coletadora demorou a fixar essa lâmina, pode ser que apareça bastante aspergillus, tá? E aí você começa a colocar. Foi uma inflamação que eu visualizei. É atrofia, tá? A paciente que já está na menopausa, mas ela continua com a atividade sexual dela normal. Então, você vai visualizar células do padrão atrófico, né? Células profundas, porém elas inflamadas por conta da atividade sexual. Não somos microbiologistas, mas precisamos liberar a microbiota que a gente está visualizando, tá? Microbiota, a gente visualiza no objetivo de 40, tá? No aumento de 40 vezes. Daí você coloca lá lactobacillus, cocos, clamídia.
actinomyces é muito raro de encontrar em lâmina, tá? Cândida, tricomonas, herpes, gardnerella, tá? E outros. Qual foi o outro que tu visualizou? Ah, visualizei lesões semelhantes ao HPV. Aí tu coloca aqui, lesões semelhantes ao HPV, tá? E vai para as alterações. Ah, eu visualizei algumas alterações, mas que eu acho que, que ainda não são indeterminadas. Coloca as QAs, as QH, ó aqui a glandular, ó que eu falei para vocês, possivelmente negativo, possivelmente neoplásica, e não se pode afastar uma lesão de alto grau, tá? E aí vai para as atipias das células escamosas, tá? Lesão de baixo grau, lesão de alto grau, não podendo descartar a invasão, tá? E um carcinoma invasor. Beleza? Bom, antes de eu falar isso aqui, alguma dúvida por enquanto? Povo, bom dia. Não tem dúvida. Só muita informação para a gente memorizar. Uma bomba assim, né? E aprender a olhar um resultado de exame desse. O hemograma eu olho desde os meus 15 anos, porque meu irmão mais velho também é farmacêutico, e aí sempre me mostrava. E depois que eu entrei na faculdade, que eu passei nessa etapa, foi que eu fui, de fato, ter uma noção melhor. Aí eu preciso de um tempinho mais para absorver esse teu resultado do Papa Nicolau, aí eu do Bethesda. Não, mas não te preocupa com relação a isso, porque assim, se tudo der certo, né? Voltando, a gente tem aulas práticas durante a nossa disciplina de citologia, e eu também sou professora do estágio de análises clínicas. E aí, dentro do estágio de análises clínicas, eu ministro algumas aulas práticas de citologia, tá? Então, eu não libero aluno meu no Pitágoras sem fazer uma aula de citologia, tá? Então, a gente vai sim para a prática. Se a gente não conseguir ir na nossa disciplina, mas no estágio de análises clínicas é com certeza, porque eu que sou professora, eu que sou a supervisora do estágio, e eu não deixo aluno nenhum sair sem leitura de lâmina de citologia, viu? Não te preocupa quanto a isso não, tudo vai dar certo. Ok. Deixa eu explicar a atividade para vocês. A atividade de vocês essa semana ela é o seguinte. É uma atividade que está dentro do nosso livro, tá? Só não me recordo agora a página, mas se vocês depois folhearem ela lá dentro da unidade 3, vocês vão visualizar ela. Bom, reflita. São 2 pontos. Reflita sobre alguns pontos considerados importantes no sistema de Bethesda em relação à classificação dos esfregaços. Qualidade da amostra. Nem sempre é trabalho fácil julgar a qualidade das amostras. Conforme enfatizado, o esfregaço cervical ele deve conter representação da zona de transformação, que é a JEC, que eu falei para vocês, do epitélio escamoso e do epitélio endocervical. No entanto, deixa eu só adicionar aqui a pessoa. No entanto, em esfregaços atróficos é quando a gente visualiza só as células imaturas, coletados em mulheres na menopausa, tanto as células metaplásicas quanto as endocervicais, elas podem estar ausentes, tá? Isso é comum de acontecer em mulheres na menopausa, tá? A gente não conseguir visualizar. O coletador, na verdade, não consegue fazer a coleta da endocérvice e nós, citologistas, na hora da leitura da lâmina, não consegue visualizar essas endocervicais e as células metaplásicas. Mas essa paciente, ela já disse pra gente que ela está na menopausa e ela quer, óbvio, fazer o preventivo. Ponto. Dessa forma, reflita como deve ser a análise sobre a qualidade dessa amostra em relação a esse parâmetro. O que é que você vai fazer
com essa amostra dessa paciente? Ela já disse que ela está na menopausa, nós já sabemos que esse epitélio ele é atrófico e que eu não visualizo as endoscervicais e as metaplásicas. O que é que eu faço com essa paciente? Como é que eu libero esse resultado? Tá? Então, esse é o primeiro questionamento. Segundo questionamento, esfregaço satisfatório e insatisfatório. Algumas explicações são evidentes, tais como preservação inadequada do material ou celularidade escassa. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Preservação inadequada. Eles provavelmente não colocaram o fixador por completo na lâmina, ou não imergiram essa lâmina completamente no borréu, e aí ficou uma parte sem a presença do álcool e ela acabou dissecando. Ou quando a coleta ela foi muito pouquinha, então conseguiu se coletar poucas células, que a gente chama de hiposcelularidade, tá? No entanto, a presença de um exsudato inflamatório. O que é o exsudato inflamatório? Quando a gente tem um quantitativo muito grande de leucócitos com restos celulares, tá? Ali naquela lâmina. Então, a presença desse exsudato inflamatório necessariamente deve desqualificar um esfregaço? Reflita como devem ser essas análises, tá? Então, o primeiro item, ele fala sobre a qualidade dessa amostra. E o segundo item, ele fala sobre satisfatoriedade ou insatisfatoriedade da lâmina. O que eu quero de vocês? Que vocês tragam uma explicação sobre esses dois itens. Primeiro ponto, vocês vão encaminhar essa atividade para mim, tá? O escrito bonitinho, tá? E o segundo ponto, nós iremos trabalhar essa atividade na próxima aula, tá? Então, vocês têm até nossa aula é quinta, né? Vocês têm até a quarta-feira, que é um dia antes, para mandar a atividade, tá? Que é a primeira pontuação. E a segunda pontuação vai estar relacionada ao nosso bate-papo na nossa aula que vem, tá? Então, a gente inicia a aula que vem fazendo essa atividade e aí depois a gente parte para o conteúdo, tá? Professora, Oi? então deixa eu ver se eu entendi. Fala. Eu vou olhar a leitura, o que se Isso. pede, e baseado na informação que você está dando lá na leitura, eu vou ter que explicar por que essa amostra é satisfatória ou insatisfatória, e no outro quesito, eu vou ter que explicar de que forma eu vou liberar esse laudo, de que forma vai sair esse laudo. Isso Mas mesmo. isso é uma conclusão minha, não importa se eu mande para ti e a minha conclusão esteja certa ou errada, é uma conclusão que eu vou ter que olhar, analisar e fazer minha conclusão como se eu estivesse analisando essa amostra. Mais ou menos. Você vai colocar o seu ponto de vista, porém, baseado na nossa aula de hoje também. Sim. Eu digo assim, é como se você mandasse um laudo para me preencher e eu colocasse, então, as minhas observações baseadas naquilo que eu estou entendendo do laudo. Justamente. Essa amostra. Tá? É justamente isso. E aí, quando for a aula que vem, a gente debate, entendeu? O teu ponto de vista. Professora, é para enviar para a senhora? São duas pontuações diferentes. Oi. É para enviar para a senhora? Sim, vai enviar para mim e aí na aula a gente também conversa. Certo. É professora individual? Oi? É individual. É individual. Eu vou montar a atividade bem bonitinha para vocês e aí encaminho pelos líderes, e aí vocês tomam com base nela. Não pode falar nada. Ok. Tá bom? Meninos, alguma dúvida a respeito da nossa aula de hoje? Não, até que dia que tu pode... Não saiam ainda da aula, por favor. Fala. Travou, não estou escutando.
tem alguns pontos